pessoal, estamos aqui reunidos para mais um Pod Saúde e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu acho muito interessante. Então, pega teu cafezinho, pega teu chimarrão, se tu fores gaúcho como nós, e nos acompanha nessa conversa, porque a gente vai falar de um assunto que é muito, muito importante. Eu considero que esse tema que a gente vai trazer hoje tem suma importância, porque apesar de a gente achar que esse assunto não está tão perto de nós, nós como profissionais da saúde, como pessoas adultas que temos famílias, que temos filhos, nós temos o dever de conhecer o que a gente vai conversar aqui hoje, porque isso está pertinho dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos cônjuges. E a gente vai conversar hoje aqui sobre aquele mundinho underground, a gente vai falar sobre as bombas, os esteroides anabolizantes ou hormônios androgênicos, e a gente vai conversar aqui um pouco sobre as indicações, os usos que a gente tem dessas substâncias com comprovação realmente científica de benefício, e a gente também vai falar sobre os efeitos do abuso, porque na verdade hoje, né, em pleno 2024, o que a gente tem de dados sobre os esteroides anabolizantes? A gente sabe que já é de muito tempo que se utiliza testosterona e análogos. Na Grécia Antiga mesmo, eles comiam testículos de carneiro para parecerem mais musculosos, mais bonitos, né? Os atletas olímpicos. Tinham muito mais ganho de massa, tinham bastante força, né? E, além disso, o que aconteceu assim com o passar dos anos? A medicina acabou desenvolvendo essa forma de sintetizar essas substâncias para fins médicos, para tratamento de doenças graves, para a própria reposição hormonal dos pacientes que têm hipogonadismo, que é quando o testículo não funciona e não produz a testosterona. Então, o que aconteceu nesse período? Assim, se evidenciou, claro, né, que a testosterona e os análogos ajudam a construir o corpo mais bonito. Então, melhoram a performance para o exercício, aceleram esse processo de ganho de massa muscular. E, claro, a gente vive, não há como negar, uma sociedade hoje em que a gente tem assim, essas leis que ditam a nossa beleza, como ela deve ser, e parece que auxiliam, mas prejudicam um pouco assim, o nosso entendimento, a nossa inserção no nosso meio social, porque a gente acaba, às vezes, tendo que se adequar a esses padrões. Então, fica meio que padrão meio de escravidão até do nosso comportamento aí com os alimentos, com a academia e com o que a gente espera da gente mesmo nessa função estética. Então, para introduzir o que são esses hormônios androgênicos, né? Eles são essas substâncias sintéticas feitas em laboratório que vão imitar a ação da testosterona. Então, Carla, explica para nós aí como é que esses hormônios agem no nosso organismo, por que então eles são tão famosos? Tá, então exatamente isso, né, Cíntia? Na verdade, nós temos os esteroides anabolizantes sintéticos, que são aqueles produzidos artificialmente em laboratório, e nós temos os naturais. Mas o foco aqui da nossa fala de hoje é justamente os sintéticos. E o que as pessoas, com o intuito de melhorar a performance esportiva, a performance física, por questões estéticas, né, para ganhar massa muscular, mas como é que funciona isso no nosso corpo? Então é o seguinte, quando é administrado, essa pessoa faz uso dessa medicação, vamos chamar assim, o esteroide entra no organismo e ele tem a capacidade de entrar nas células através de uma conexão que ele faz com os receptores androgênicos. A primeira ação dos esteroides anabolizantes com essa célula, a primeira ação vai ser o quê? Ele vai absorver mais líquido, vai fazer com que essa célula absorva mais líquido e que ela retenha esse líquido por mais tempo. Então pensa comigo assim, eu tenho uma célula, essa célula vai ter um volume maior, porque eu estou com mais líquido ali, e consequentemente se eu pensar de uma forma maior no músculo, eu vou enxergar aquele músculo maior. Então, começou o processo desejado, tu quer uma massa muscular maior. Mas ele não fica por aí, né? Essa substância ela tem a capacidade de entrar lá no núcleo da célula, lá onde está o nosso DNA, e fazer com que a gente produza algumas proteínas que serão indispensáveis para esse processo que as pessoas querem. Querem o quê? Aumento de massa muscular, aumento de massa óssea, um menor tempo entre a realização de um exercício extenuante ou outro. Então, eu consigo me recuperar mais rápido, eu consigo praticar mais exercício e, consequentemente, eu alcanço melhores resultados, tanto no esporte quanto na academia. Outra coisa, assim, que eu acho importante
Existem mais de 20 esteroides anabolizantes no mercado, né? Não no mercado usual, a gente não compra em farmácia esse tipo de medicamento, esse tipo de substância. Eu selecionei um para a gente falar, porque é a moda do momento, né? Que é a oxandrolona, que é a queridinha do momento nas academias. E por que que usam, né? A grande vantagem dessa substância é que ela é administrada por via oral. Então, ela é derivada de uma molécula modificada bioquimicamente, molecularmente, lá no laboratório, então a gente consegue administrar por via oral. Então, esses pacientes acreditam que tem esse benefício da via oral e que essa substância pode não ser tão viralizante quanto as demais, como Durateston e outros, tá? Então, é muito usado pelas mulheres que querem aquele abdômen rasgado, aquela musculatura rasgada, trincada, e isso que tá vendo que é um boom nas academias. E agora, depois de toda a explicação, Gabi, eu quero perguntar um pouquinho para ti. Tá? Se por questões estéticas, tu acha que é meramente estético que as pessoas usam, apesar de todos esses possíveis malefícios que a gente vai falar hoje nessa mesa aqui, do uso dos esteroides anabolizantes? Eu acho que a motivação estética, principalmente o imediatismo para atingir aquele corpo desejado, é o principal fator motivacional de quem usa, desconsiderando, com certeza, na maioria das vezes, os riscos que podem vir junto com isso. Inclusive, eu busquei alguns estudos que mostrou que ainda os homens são os principais utilizadores de esteroides anabolizantes, pelo menos no Brasil, nesse estudo que eu peguei, mas as mulheres estão utilizando com bastante força também esses esteroides anabolizantes. E o que se percebeu? Que mais ou menos 60% dos usuários eram homens, e a mudança que teve me chamou muito a atenção de como tem crescido o uso. Apesar de a gente ter muito mais acesso a informações hoje em dia, ainda assim tem sido utilizado muito mais. Nos anos 80, ali, com Arnold Schwarzenegger, acho que foi o grande motivador, digamos assim, do uso e desse culto ao fisiculturismo. Vários homens começaram a fazer a utilização dos esteroides anabolizantes. Já nos anos 90, o padrão de beleza das mulheres, principalmente, era aquele padrão mais esguio, padrão de passarela. Então, a utilização por elas não era tão grande. Já hoje em dia, esse culto aos músculos mais aparentes, a definição muscular está sendo muito mais cobrada pela mídia, pela exposição, acaba sendo um novo padrão de beleza. Então, as mulheres começaram a ter um uso muito maior também dos esteroides anabolizantes. E sem se preocupar com a qualidade deles, que o que me chamou a atenção nessa pesquisa foi os tipos de anabolizantes que eram utilizados. E 20% dos usuários usavam de uso veterinário. Então, a preocupação com a saúde é a última nesse momento. E muitas vezes eles até usam isso como um argumento, porque se tu vai ver a pessoa que utiliza, fisicamente ela parece ser saudável, né? Ela é magra, ela tem músculos aparentes, então aparentemente ela é saudável, mas os riscos são muito aumentados. E comparando elas com um grupo de risco que seria dos obesos, por exemplo, nesse estudo foi comparado pacientes obesos que utilizaram esteroides anabolizantes para reduzir gordura e aumentar a massa muscular. Porque a testosterona, por exemplo, ela também é lipolítica, né? A gente falou bastante, a Carla falou bastante deste aumento muscular que ela promove, mas ela também é lipolítica. Então, ela acaba auxiliando no emagrecimento e, por isso, o tônus muscular acaba ficando muito mais aparente. Mas comparando o grupo de risco obeso com esses pacientes que utilizaram oxandrolona ou algum outro esteroide anabolizante e tiveram um emagrecimento, então ficaram dentro de um IMC saudável, o risco dele ficou aumentado comparando com apenas o obeso. Então, não justifica pela saúde. Tu vai ter o emagrecimento, tu vai ter um físico aparentemente mais saudável, mas vai continuar tendo um risco muito mais aumentado. E agora, considerando o que tu falaste sobre o aumento do risco, é por causa desse risco que a gente teve no ano passado, né, Carla, uma solicitação de um posicionamento do Conselho Federal de Medicina sobre o uso de esteroides para outros fins que não os com comprovação científica, né? Que seriam os fins de ganho de massa muscular, de performance no esporte e mesmo fins estéticos, né? Então, deixa eu te perguntar, porque eu sei que a gente já estava batendo esse papo aqui antes. A gente tem mais de um posicionamento. Então, no ano passado,
a gente teve um veto aí do CFM para o uso de anabolizantes com fins estéticos e para práticas de esportes, né? E tu tens mais uma novidade aí para nós, né, Carla? Então, só para complementar essa informação, no ano passado, o Conselho Federal de Medicina, né, se posicionou com várias sociedades médicas aqui no Brasil e realmente veta o uso de esteroides anabolizantes com esse intuito, né, estético e performance esportiva. Mas isso é bem recente, então no final de março, início de abril, ocorreu o primeiro fórum sobre anabolizantes, esteroides anabolizantes androgênicos, e os membros desse evento, eles elaboraram uma carta que se chama Carta de Brasília. Então, a Carta de Brasília é um documento médico que contou com a participação de várias sociedades de, novamente, ginecologia, urologia, endócrino, medicina do esporte, e ali eles linkaram todos os possíveis malefícios relacionados ao uso dos esteroides anabolizantes e vetaram completamente o uso com essas atividades, assim, ou estética ou performance esportiva. Então, está sacramentado, né? Aqui no Brasil não é legal o uso de esteroides anabolizantes. É interessante a gente falar que a gente sabe do risco e todos esses estudos que a gente leu, provavelmente nós 5, a gente deve ter percebido que os usuários de anabolizantes são muitos, eles conseguem adquirir facilmente os anabolizantes sem receita médica e apesar de terem efeitos colaterais e conhecerem os riscos para a saúde, eles muitas vezes preferem continuar o uso e nem mesmo comunicar ao médico e fazer acompanhamento médico. Então, isso é um grande risco para a saúde. Agora a gente vai começar falando sobre todos esses problemas. E é claro que os problemas sempre sobram para mim. Eu devo ter uma nuvenzinha negra, eu acho, assim, né? Que vocês pensam só nas coisas ruins para eu falar. Vai falar tudo que tem de ruim agora aí, Gibbs. Então, coube para mim falar um pouco dos riscos desses anabolizantes. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, a gente está falando aqui de abuso. Nós não estamos falando de tratamento médico. O abuso de anabolizantes, desse uso indiscriminado, é uma dose 5 a 15 vezes maior do que uma dose de tratamento. Além disso, o que a Gabi muito bem comentou, existe um mercado negro, existe um mercado paralelo, de onde a gente não sabe a origem dessa medicação. Então, às vezes, vem lá da veterinária, às vezes vem de um fundo de quintal, a gente não tem a Anvisa, por exemplo, para fazer essa balização e a gente ter essa confirmação da origem desse medicamento. Então, tendo explicado isso, eu vou começar dividindo um pouco eles. Vou falar da parte vascular, que é a que me cabe e eu acho que é a mais interessante de todas. Então, quem faz esse uso abusivo, ele tem uma probabilidade maior de ter esse sangue mais viscoso, o famoso sangue grosso, que a galera gosta de falar, né? Então, essa hipercoagulabilidade faz com que essa pessoa tenha uma chance aumentada de ter uma trombose. Tanto nas veias, que é aquela famosa trombose que todo mundo tem medo, da perna inchada, que não desincha mais, quanto trombose nas artérias, que então são naqueles pacientes que já têm uma predisposição a ter algum tipo de entupimento, seja aquele paciente tabagista, que tem alguma alteração de colesteróis, que já vai ter essas artérias um pouco mais doentes, eles vão ter uma predisposição maior a esse entupimento. Mesmo aqueles pacientes que já fizeram tratamento, que já botaram uma molinha lá na perna, que botaram uma molinha lá no coração, que a Cíntia vai conversar depois também, eles acabam tendo essa propensão maior a ter esse entupimento. E a gente não está livre também de ter esse entupimento, por exemplo, nas artérias do pescoço e ter uma chance aumentada de ter um AVC. De ter o famoso derrame que muita gente tem medo e que deve-se ter medo mesmo. Então, até semana passada, eu estava conversando e eu postei nas minhas redes sociais que eu fiz uma cirurgia que eu mais gosto, que é a cirurgia de carótidas. É justamente por isso. São esses entupimentos nesses vasos do pescoço que podem causar um derrame. Mas os riscos não estão relacionados apenas à parte vascular. Eles podem afetar os rins, o fígado. O fígado, o que pode acontecer? Como é uma droga sintética, ela acaba causando uma toxicidade maior, uma sobrecarga nesse fígado e também pode levar até a formação de tumorações, né? Mas isso eu não vou falar porque a Carla provavelmente vai falar sobre isso depois. Além disso, também a gente acaba vendo perturbações psiquiátricas. A gente também tem aumento do risco cardiovascular e a gente tem alterações nas gônadas. Então, o que são as gônadas?
As gônadas são os nossos órgãos sexuais, responsáveis por produzir células sexuais, que no caso das mulheres são os ovários e no caso dos homens são os testículos. E o que foi visto? 43% de casos de hipogonadismo em pacientes jovens são causados pelo uso abusivo de anabolizantes. Então, isso é muito, muito. Nós estamos falando daquele jovem que vai na academia. E como que isso funciona? Então, eu vou lá, eu injeto, então, essa droga sem uma orientação médica, num ciclo da minha cabeça, que eu acho que deve ser feito, uma dose que o professor da academia, que o colega da academia acha que é bacana para mim, ela entra, aí a minha hipófise, que está lá no cérebro, que é a responsável por comandar a produção de testosterona, ela para e pensa, bom, já está entrando testosterona, então não preciso pedir para o testículo ir lá produzir mais testosterona. E aí vem os efeitos colaterais desse uso abusivo. Nos homens, o que a gente vai ter, então? A gente vai ter um aumento de próstata, a gente vai ter aumento das mamas, gerando a ginecomastia, que nós chamamos. Nós vamos ter casos de infertilidade também e impotência. Então, aquele homem que está buscando o corpo perfeito, ele acaba tendo esse quadro de impotência e não vai ter esse desempenho sexual. Isso vai associado com essa queda de testosterona também, ele vai ter quadros depressivos muito graves. Então, fica aquela balança. Eu tenho o corpo perfeito, mas eu não consigo ter um desempenho sexual à altura do meu corpo e do culto que eu estou tendo à beleza. Já nas mulheres, nós vamos ter uma diminuição da mama, um aumento do clitóris, nós vamos ter aumento dos pelos, não só na face, como no corpo inteiro, menos na cabeça. Já na cabeça a gente tem a alopécia, que então é essa queda de cabelo causando uma calvície. Nós vamos ter alterações também no ciclo menstrual e essa voz um pouco mais grossa, que eu acho que é um dos fatores que a gente acaba mais percebendo claramente quando a gente suspeita de um uso abusivo de anabolizantes. E eu queria falar aqui um pouquinho só a questão dos adolescentes. Então, eu falei ali que 43% acabam desenvolvendo esse bloqueio das suas gônadas, né? E aí vai acontecer o quê? Eles vão ter um comprometimento no crescimento, eles vão ter também esse aumento de pelos, que talvez eles até achem bacana, mas eles vão ter um desenvolvimento sexual muito precoce. E isso leva a outros problemas sociais, que eu acho que não vamos entrar aqui, mas é algo que é muito alarmante, que a gente tem que ficar de olho nos nossos adolescentes. Eu só toquei no assunto do risco cardiovascular porque não cabe a mim, né, Cíntia? Então, acho que explica um pouquinho para nós agora, com mais clareza, quais são. Olha, com relação ao coração, as cardiopatias relacionadas ao abuso de esteroides já têm sido extensamente estudadas. Então, eu vou dividir esse tema, essa resposta em dois grupos, tá? A gente vai falar sobre efeitos para o coração do abuso de esteroides, então com dose suprafisiológica de anabolizantes, e o que a gente pode ter de efeito cardiovascular adverso quando a gente faz a terapia de reposição hormonal que tem indicação com benefício científico comprovado, tá? Então, quando a gente abusa dos esteroides, o que pode acontecer? Né? O que pode, né? O que acontece? A gente tem um aumento de alguns hormônios aí no nosso corpo, que são a renina, angiotensina 2, aldosterona. E esses hormônios fazem com que a gente tenha, primeiro, nas nossas artérias, uma constrição, um aumento da deposição de colágeno. Então, elas ficam mais duras. E aí a gente tem um coração que está fazendo força para jogar o sangue dentro dessas artérias que estão oferecendo uma resistência, uma oposição. Lá no coração, quando a gente tem esse monte de substâncias aí que eu falei, a gente vai ter um processo iniciado de hipertrofia. Então, hipertrofia no coração, a gente não está falando da hipertrofia lá na coxa, no braço, mas essa é uma hipertrofia que é sempre patológica, ou seja, ela é doente, e dentro desse músculo desorganizado, que fica assim, o músculo cardíaco, a gente vai ter fibrose. Então, a fibrose é uma presença de cicatriz no meio dessas células musculares. E aí a gente tem um músculo que está hipertrófico, mas que está doente e que não está tão forte assim. Então, e ele ainda tem que trabalhar mais, certo? Então, a gente acaba desenvolvendo uma cardiomiopatia, que é uma insuficiência cardíaca causada pelo abuso de esteroides. Então, o coração pode dilatar e fica muito fraco.
Dependendo do tempo de uso, né, de abuso, não de uso, né, de abuso de esteroides, a gente pode até ter essa cardiopatia de forma irreversível, e mesmo quando a gente para de utilizar esses esteroides. E com relação aos efeitos cardiovasculares, quando a gente faz a reposição hormonal, por exemplo, por hipogonadismo, né, nós temos casos de pacientes que, né, perderam a função dos testículos e eles têm o eixo inibido, então eles não produzem mais testosterona. E aí o que pode acontecer? A gente tem um estudo que saiu em 2023, que é o estudo Traverse. É um estudo importante, assim, porque ele foi bem desenhado, tá? A gente tinha mais de 5.000 pacientes, e metade deles ali recebeu testosterona para reposição hormonal em gel, e a outra metade recebeu gel com placebo, tá? E o que se observou, assim, de desfechos para o coração? Porque a gente sempre procura infarto, morte por problema de coração, ou mesmo AVC, que é um evento cerebrovascular, que a gente inclui como evento cardiovascular, né? Não foi observada uma diferença muito importante. A gente está falando de pacientes que estavam usando com indicação, tá? Com receita médica. Então, não houve uma diferença tão importante assim nessa incidência de infarto, de morte e de AVC. Foi constatado nesse grupo que utilizou a testosterona que eles tinham mais arritmia, fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum do idoso, que acaba causando AVC. Esses pacientes tinham mais pulmonar, e eles tinham mais injúria é lesão, mais machucado, assim, nos rins, tá? E aí agora, na semana passada, trouxeram um outro estudo lá no Congresso Americano de Cardiologia, tá? Então esse é um estudo que ele não foi tão bem desenhado quanto esse outro, mas muito interessante. Eles pegaram dados, assim, de pacientes que internaram, tá? Então, mais de 18.000 pacientes internados que precisavam de reposição hormonal, tá? Então, esses também utilizando dose fisiológica. E foi observado que, entre eles, não havia essa arritmia, essa doença renal, mas eles identificaram mais infarto com supra-DST nos pacientes que faziam a reposição hormonal. Então, como é que a gente vai ter certeza dessas coisas? O que a gente tem que fazer? Né? Acompanhar. Tem que acompanhar. Então, os pacientes que são usuários de anabolizantes, tanto os que recebem a indicação médica quanto os que não recebem, deveriam ter o compromisso de fazer um acompanhamento do coração para a gente identificar se existe uma miocardiopatia, se tem insuficiência cardíaca, se está em risco de infartar, até por conta de tudo isso que tu falaste, né? Até do risco aumentado de fazer um trombo, um coágulo. Então, bastante coisa, né? Não é à toa que eu gosto bastante desse assunto. Carla, a gente sabe que, como a Gypsy mesmo citou, a gente tem aumentado aí a nossa predisposição a desenvolver alguns tipos de cânceres, né? Sim, isso é verdade. Com o uso de androgênios. Tá, então assim, ó, o que nós sabemos, tá? Primeiro lugar, eu vou dizer que esse assunto realmente é a moda, né? Porque tem uma plataforma que se chama PubMed, que é uma plataforma com literatura médica e da área da saúde, e quando eu pesquisei ali o tema, tem mais de 1.000 revisões sobre este assunto, que foram publicados nos últimos 5 anos. Imagina. Então é uma coisa que está muito na moda, né? Todo mundo está pesquisando. Mas em relação ao câncer, a gente sabe, é estatístico, tá, que usuários de esteroides anabolizantes têm uma incidência maior de câncer de fígado, câncer de mama, câncer de testículo e de suprarrenal, entre outros, tá? Mas quando que essa substância passa a ser um fator de risco? Isso que é o controverso, e por isso que eu comecei a falar justamente dessas 1.000 revisões que foram publicadas. Então, tudo vai depender do esteroide anabolizante que foi eleito pelo indivíduo para usar, tá? Então, existem mais de 20 diferentes no mercado, então vai depender também do tempo de exposição, quanto tempo que ele usou, quantos ciclos ele fez, se ele usou anos ou não. E também vai depender a idade que ele iniciou a usar o esteroide. Isso é uma coisa muito importante, a idade. Só para trazer aqui para vocês, colaborando com esses 3 aspectos assim para o desenvolvimento do câncer, tem um estudo brasileiro que foi publicado em 2022, acho que no início de 2023, que os autores pesquisaram a incidência de hepatocarcinoma, que é o tipo de tumor de fígado mais diagnosticado, em usuários de esteroides anabolizantes. E o que eles perceberam? Que o risco aumentava quando essas pessoas usavam o esteroide entre 2 a 7 anos. Então,
usa por um tempo prolongado. E quem são essas pessoas, além de um uso prolongado de anos a fio com esteroide anabolizante, são as pessoas jovens, então adultos jovens. E a gente sabe que 2/3 das pessoas que iniciam a usar os esteroides anabolizantes, eles são adolescentes ou adultos jovens. Então chama muito a atenção que o tumor mais diagnosticado entre os usuários de esteroides anabolizantes é o fígado, e eles são principalmente jovens e eles usam anos a fio, apesar de todos os efeitos colaterais que a gente está falando aqui. Tu falou bastante do fígado, né? Que a gente sabe, comentou antes ali, mas a gente acaba pensando muito em testículo e próstata também. Tem uma ligação maior, não? Tá, esses que eu citei, fígado, mama, suprarrenal, são os mais incidentes, tá? Mas a gente pode ter desenvolvimento de células tumorais em qualquer parte do corpo, porque como é que funciona? Quando o esteroide entra na célula, ele migra até o núcleo onde está o DNA e ele provoca alterações nesse DNA. Tá? Então, ele pode sim desenvolver, mas não faz parte daquele grupo dos mais incidentes. Eu fiquei pensando ali, quando tu falou da mama, a gente fala que no homem a mama cresce também. Então, essa incidência de câncer de mama não é só na mulher, né? Maior. Não, pode ser no homem também. Pode ser no homem também. E aí, quando tu pensa no homem, como tem o efeito da aromatase, né? Que tu vai passar testosterona para estradiol, por isso que vai aumentar a mama desse homem, ele também tem um risco maior de câncer de mama, né? Em que estágio do padrão de beleza da humanidade, a cobrança que as pessoas estão sacrificando a saúde pela sua estética, né? Porque, às vezes, assim, ó, impossível. Alguns podem não saber desses riscos todos, mas a maioria que vai atrás do uso desses esteroides sabe. E muitos ainda preferem. Não, eu prefiro estar melhor fisicamente, eu prefiro estar forte e correr os riscos do que ficar fraco ou me sentir feio e não usar, né? E primar pela minha saúde. Para te ver, tem muitos países que isso já está virando problema de saúde pública, pelo excesso de usos e todos os efeitos colaterais que estão ocorrendo, porque isso dá um impacto grande, né, na saúde de um país. E, como não poderia deixar de fora, a boca e a face são diretamente afetadas pelo uso desses esteroides anabolizantes. No caso da boca, tem estudos que já foram realizados que aumenta muito a incidência da doença periodontal e da gengivite. O que é a doença periodontal? É a doença ligada à gengiva, às inserções do dente ao osso. Então, em pacientes com elevados índices de testosterona, tem um aumento desses problemas gengivais, tem um aumento da flora bacteriana que é compatível à doença periodontal. Então, nesse estudo foi avaliado pessoas que praticavam atividade física e outras que não praticavam e que usavam os esteroides. As que usavam esteroides, elas tinham uma maior incidência de doença periodontal, uma maior incidência de bactérias compatíveis com a doença comparadas àqueles que não usavam. Então, afetava também a coagulação, a cicatrização de feridas na boca, então tinha todo um envolvimento. Isso é importante no sentido de a gente sabe que alguns vão usar, então já fazer um trabalho de prevenção para prevenir essas doenças periodontais, prevenir essas alterações que vão acontecer na boca. Na face, é nítido que há uma virilização, principalmente nas mulheres. O que é virilização? São as características masculinas, como pelos, aumento da mandíbula, a voz muda, né? Porque dá uma hipertrofia das cordas vocais, e a face fica masculinizada, aumento de pelos, barba. E isso mesmo que depois que a pessoa volte e não use mais, isso não volta. Tem mulheres que usaram anabolizantes que elas precisam fazer a barba todos os dias, elas precisam depilar o corpo inteiro, porque é um efeito colateral que vai perdurar para a vida toda. A voz não muda, não volta, ela pode voltar um pouco, mas essas pessoas que usam principalmente para competição, que usam por muitos anos, elas não vão ter uma regressão desses sintomas, elas perdem cabelo. Aí eu trouxe até uma foto aqui de uma
atleta de alta performance, que eu quero que vocês vejam a face dela. Ela mesma é uma pessoa que cultua muito o corpo, ela trabalha muito com isso, né? Ela é uma fisiculturista com muitos prêmios e ela mesma se deu conta de parar, porque ela se olhou um dia numa foto e aí ela pensou assim, nossa, meu corpo tá legal, mas olha o meu rosto. E aí ela estava assim, ela já estava com entradas na testa, né, aquelas entradas de homens pela calvície. Ela estava com uma aparência masculinizada, com perda de gordura na face, porque às vezes a perda de gordura na face a partir de uma idade não é legal, porque vai afrouxando um derretimento da face e tu vai perdendo as estruturas de suporte, então fica aquela face caída. Muitas pessoas falam assim, olha, não sei, meu rosto está derretendo, acontece com a idade. E essa aqui é uma pessoa jovem, com o uso desses esteroides, ela estava ficando assim, completamente masculinizada, com quase buracos na face por conta do uso desses esteroides. Vai ter que ser feito um tratamento muito sério, de longo prazo, com bioestimuladores, com preenchimentos, porque isso aqui ela não vai voltar. Tem um preenchimento ou um tratamento que vai resolver um problema de uma pessoa que usou um esteroide por muito tempo e teve todos esses efeitos na face. Então, a mandíbula crescida, os pelos, toda essa alteração que deu. E ela se olhou e aí ela se deu conta, nossa, eu estou ficando doente, eu vou parar. E ela se deu conta, não, eu quero chegar bem, mas eu vou chegar bem pelo meu esforço. Porque é muito fácil, quem não gostaria de usar um esteroide e daqui a pouco ficar com músculo, ficar com aparência mais jovem, ficar mais sarado? Todo mundo ia gostar, né? Só que a gente tem o que nos censura, o que, bom, eu vou cuidar da minha saúde, eu não quero ter um problema de fígado, eu não quero ter um câncer mesmo, às vezes usando os injetáveis, que dá menos efeitos no fígado, mas existem esses problemas, então as pessoas estão se dando conta, né? Não, é um exemplo, eu achei super legal, porque ela se deu conta do que ela estava fazendo com ela. Então, eu acho que esse o intuito desse nosso podcast, principalmente para os jovens, que às vezes vão sendo seduzidos por colegas de academia, ver aquela pessoa forte, com braço, com bíceps, com perna, com abdômen, e aí não sabe o preço que vai pagar, porque por fora está lindo, está tudo bem. E por dentro? Quais são os riscos que está se expondo usando esse tipo de medicação que é proibida? Então, eu acho que é esse o sentido desse nosso podcast, é alertar os jovens, principalmente os adultos jovens, que pode ter um físico bonito, um físico preparado, um físico legal, sem uso de substâncias proibidas e que trazem um monte de efeito colateral. Não é, Gabi? Tu que atende bastante gente Sim, dessa área que busca muito a beleza. Eu acho, Gi, que tu falou ali, que o maior consumo é dos jovens, né? E jovem é inconsequente. O que eles acabam relatando? Que o fulano usou a vida inteira e tá vivo, Exato. né? O fulano é o Arnold, vou dizer que eles usam muito como referência. E então são patologias que muitas vezes acometem aquele paciente e não é relacionado ao uso. Então tu vê mortes nas academias, infartos, AVCs. Será que aquele praticante de atividade física não fazia uso de esteroides anabolizantes? Poxa, mas era jovem, era magro, era sadio, estava na academia e sofreu isso. Então, do mesmo jeito que quem fuma, não é todos que vão morrer de câncer. Quem usa esteroide, não é todos que vão morrer, mas a chance é aumentada. E esses jovens acreditar que essa chance realmente existe, acho que isso que é difícil de convencer. Agora, complementando essa questão dos problemas psiquiátricos e psicológicos que os usuários de anabolizante com uso abusivo, né, podem apresentar, a gente sabe que transtornos de humor e agressividade fazem parte do quadro de quem tem uso abusivo. Então, a gente está falando de doses altas e por tempo aí que pode ser cada vez mais prolongado. Mas assim, alguns estudos, quando a gente vai estudar esse tema, tu vai procurar ali problema psiquiátrico, tu começa a entender que existe uma relação entre o abuso de esteroide e traços de personalidade também.
Então, nem tudo que tu observa é o efeito do abuso do anabolizante. Muitas vezes tu tem já uma personalidade com alguns transtornos. Por exemplo, agora eu vou trazer o pior deles aqui, né? Que é o transtorno do dismorfismo corporal. Isso a gente não está inventando, não é tão raro. Isso existe bastante no mundo inteiro. E um dos braços desse dismorfismo corporal é a dismorfia muscular. Então, quando tu vai pesquisar a fundo, eu fiquei impressionada de ler muito sobre isso. Eu li bastante sobre isso. Que existem fisiculturistas gigantes que se olham no espelho e se acham pequenos. Eles se acham franzinos. E esses, eu diria esses pacientes, porque eles estão com problemas, esses pacientes tendem a ter uma dificuldade social. Então, eles treinam horas na academia, eles não frequentam festas e eventos sociais porque eles simplesmente não se encaixam no padrão estético, eles não se acham suficientes, tá? Então, eu lembro que a gente teve um podcast que a gente já conversou, né, Gabi, uma vez sobre um transtorno aí, que era uma bulimia, né? A gente não está falando disso agora, a gente está falando de uma anorexia reversa, tá? Que é quando tu realmente tu tá gigante de tanto músculo e tu não consegue perceber aquilo. Então, dentro de todas as etapas do desenvolvimento de uma progressão desse tipo de doença, aí tu enxerga no esteroide anabolizante o teu aliado para que tu consiga ter o teu encaixe social. E isso vai além dessa questão estética. Para muitos homens, por exemplo, ficar com o corpo musculoso confere status, respeito, ajuda a conseguir emprego. Tem muitos que conseguem trabalhar como segurança, conseguem cargos melhores nas empresas por causa daquela aparência que configura algo melhor, né? Então, assim como dizem para as mulheres que a beleza abre portas, para os homens também. Então, realmente, assim, o que parece é que a gente tem alguma doença na sociedade aí que talvez não deixa a gente ter uma ideia de que a vida pode ser realmente, assim, normal e real. E não nos enganemos que essas pessoas, elas têm uma vida bem sacrificada. Porque, como tu falaste, horas na academia, com uma alimentação super regrada. Eles comem basicamente proteína, peito de frango, às vezes fazem batida, vitamina de peixe com arroz e tomam aquilo não sei quantas vezes por dia para aumentar a massa muscular. Então, assim, é uma coisa para te ver a que ponto chega, né? Que a pessoa não pode comer um doce, eles não acabam não tendo uma alimentação tão saudável, porque eles priorizam só proteína e carboidrato, deixam os legumes, as verduras, as frutas e entram nessa noia que tem que aumentar e exatamente isso. Muitas vezes se olham e não se enxergam grandes e até feios, porque né, são exagerados. Tudo que é excesso não é legal. E agora uma pergunta que não quer calar. Gípcia, diz pra gente quais são os anabolizantes permitidos. Aí, uma coisa boa agora, então, para mim. Vamos lá. A indicação, então, são para aqueles que têm uma deficiência de testosterona comprovada, que podem ser nos homens mais velhos, nos idosos, que a produção vai caindo com o passar do tempo, e eles acabam tendo dificuldades nas relações sexuais, acabam tendo perda de massa muscular, até mesmo quadros depressivos. Então, nesses pacientes está muito bem indicada a reposição de testosterona. E naquele paciente mais jovem, que por algum motivo teve esse bloqueio da produção de testosterona nos testículos, que é o hipogonadismo que nós já comentamos anteriormente. Então, ele vai ter problema de infertilidade, vai ter problema de disfunção erétil, quadro depressivo, perda muscular. Então, nesse paciente está muito bem indicada e permitido pelo Conselho de Medicina a reposição nesses casos. Além disso, existe outro grupo de pacientes que são muito bem beneficiados com a reposição de testosterona. Por exemplo, são os pacientes que estão internados numa unidade de terapia intensiva durante muito tempo e que têm, por mais que tenha esse cuidado da nutrição dentro da UTI, a gente não consegue repor 100% do que ele precisa quando ele está ali lutando
para manter a vida dele. Então, esse paciente acaba perdendo muita massa muscular. E o que vai acontecer? Ele vai ter, principalmente, esses músculos do tórax que auxiliam na respiração muito fracos. Então, aqueles pacientes que ficam em ventilação mecânica durante muito tempo, eles acabam perdendo essa força e algumas vezes nesses pacientes está indicado, então, digamos assim, essa injeção, né, para ter uma reposição dessa massa muscular para poder se recuperar e sair de uma ventilação mecânica, por exemplo. A gente também vê isso também nos pacientes oncológicos, que acabam emagrecendo muito com alguns tipos de tratamento e precisam dessa, digamos assim, dessa ajudinha para recuperar essa massa muscular. Então, tem indicação, sim. E outra coisa, Gipsy, quando tu perguntou lá do câncer de próstata, da testosterona, eu já tive vários pacientes idosos que chegaram no meu consultório com diagnóstico de câncer de próstata que vinham em uso de testosterona, tá? Os tumores de próstata, eles têm receptores para testosterona. Então, eu não posso dizer que aquele tumor foi causado pela testosterona que ele vinha usando, mas com certeza ela colaborou para o avanço, para ser mais rápido daquela doença. Eu acho que é muito semelhante, dá para fazer analogia com o câncer de mama e as reposições hormonais, né? Então, é muito semelhante isso, essa questão, quando a gente fala das gônadas e fala dessa parte de hormônios, é muito interessante essa correlação, né? Da testosterona, o homem com a próstata, com o testículo, e da mulher, dos ovários, mamas e tudo mais, né? Falando nisso, Gabi, conta pra nós aí. Qual é a diferença de ganho muscular para homens e mulheres? Como é que tu pode ajudar a gente aqui nesse assunto? Bom, acredito que essa resposta interessa muito mais ao público feminino, né? Então, se tu é mulher, tá nos ouvindo, eu quero te chamar a atenção aqui. Porque sabe aquele período que a gente fica, que eu pelo menos, período pré-menstrual, com muito mais tensão à flor da pele, com vontade de comer até as paredes, com aquela raiva iminente, esse período tu pega e vai para academia, que é o período que tu mais vai ter facilidade de ganhar musculatura. Por quê? Porque é o período que a gente libera mais progesterona, e progesterona também é um hormônio anabólico. Então, o que eu ouço no consultório, uma reclamação eterna de que a mulher tem menos testosterona que o homem. Sim, a gente produz menos testosterona que o homem. Porém, a gente tem esse benefício da progesterona. E ela nos ajuda nesse período, por ser mais elevado na nossa corrente sanguínea a progesterona no período pré-menstrual, a gente vai ter um benefício no ganho muscular. E foi feito um estudo comparando, então, a mulher em diversos momentos do nosso ciclo menstrual. Então, no período pós-menstrual e no período ovulatório, a gente tem uma dificuldade maior de desenvolver massa muscular em função da nossa progesterona estar mais baixa. E esse estudo, então, foi feito comparando o crescimento do bíceps, tá? Nesse período, cresceu 4% o bíceps das mulheres. Já no período pré-menstrual, cresceu 6%. E a curiosidade maior é que esse 6% é o mesmo que cresceu o bíceps dos homens. Então, a gente ganha massa muscular também. Só que a gente tem essa variação aí do nosso ciclo, que deixa tudo um pouco mais bagunçado, mas que a gente pode usar ao nosso favor também. Então, em vez de ficar em casa comendo aquele chocolate, estressado, brigando com o marido, vai pra academia, treina bastante, que é o período que tu melhor vai ganhar massa muscular. E ainda bem que a gente tem menos testosteronas que os homens, porque a gente tem as nossas características particulares, né? E é isso que a gente quer manter. E ganhar massa muscular na academia é possível, né? Tendo uma alimentação saudável, tendo alguns cuidados. Queria, Gi, que tu nos ajudasse aí com a experiência que tu tem de anos de atividade física também. O que tu podia dizer pro pessoal como ganhar massa muscular de forma saudável? Eu tenho muitos anos de academia, porque é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que eu faço por prazer, nunca foi obrigação. E graças a Deus, né? Porque é uma coisa que é pro bem. O que eu acho que as pessoas, que os jovens deveriam, esses que estão usando, que estão entrando nesse caminho fácil dos anabolizantes, é trocar os esteroides anabolizantes pelos suplementos. Tu vai ter um ganho mais demorado, mais difícil, mas é um ganho mais consistente. Usar, no caso, whey protein, que já está muito sabido dos seus benefícios, a creatina, né, que é um suplemento dos mais estudados, com benefícios também, o BCA. Então, tudo isso vai ajudar a formar massa muscular, porque é uma reposição direta de proteína, então vai ajudar. Aí, no caso também, utilizar de carboidratos, né, pré-treino, como
batata doce, banana, carboidratos, que melhora o teu desempenho, que vai melhorar a tua força, não ir para academia com fome, né? Isso jamais. E o pós-treino utilizar esses suplementos, esses suplementos proteicos que vai melhorar, porque aquele músculo foi machucado na academia. Ele precisa ser refeito, ele precisa como se fosse cicatrizado para formar a massa muscular. A gente ganha musculatura no descanso, só que a gente tem que ter nutriente para formar aquele músculo, senão não vai formar. Então, uma alimentação saudável, com ovos, com carne, com peixe, utilizar vitaminas do complexo B, abacate, tudo isso vai ser importante para construir uma massa muscular, porque a gente leva mais ou menos de 3 anos e meio a 5 para formar uma musculatura bonita, uma musculatura definida, desenhada. Então, é um trabalho, não é de eu ir na academia e achar que em um mês tu já vai estar com uma musculatura definida e vai estar legal. Não, tem que acabar indo, pegando gosto, fazendo uma alimentação saudável, no meio de muita água para conseguir formar o corpo que a gente quer, que é com saúde e esteticamente apresentável, né? Eu costumo dizer para meus pacientes, principalmente os adolescentes, jovens, que querem ganhar massa muscular, que tem que tratar o músculo como um bebê, porque o bebê precisa ser estimulado, ele precisa ser alimentado constantemente, frequentemente, e ele precisa dormir. Então, a gente precisa desse tripé para ter um desenvolvimento muscular. E claro que ele vai vir a longo prazo, e ele precisa ser cultivado diariamente e pensado nisso progressivamente, para daí sim tu ter um corpo realmente saudável. Então é isso aí, pessoal. Tivemos esse bate-papo um pouco estressante, né? Porque a gente está falando aqui de doença, tá? De doença adquirida. A gente está falando de adição, de abuso de substância, como de qualquer outra substância. E a gente sabe que isso está perto dos nossos jovens. Então, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, alguém tem, né? Todo mundo tem algum jovem perto de si, seja filho, seja companheiro, pode ser um adulto jovem nos seus 30 e poucos anos, 40. A gente sabe que essas drogas estão disponíveis, que são facilmente adquiridas. E a gente pode ter um prejuízo tão grande, assim, emocional, né, mental, físico, com tanto risco à saúde. Então, eu espero que essa conversa, que foi bem legal, gurias, eu espero que a gente tenha ajudado, ou pelo menos esclarecido, tirado algumas dúvidas de vocês. Tá bem? Então, até o nosso próximo podcast. Próximo.